Olá, tudo bem? Pois é, eu estava esperando justamente por você para que a gente dê início então a esse nosso descarrego de súmulas do STF, do STJ, enfim, do que for necessário para garantir a sua aprovação. Afinal de contas, nós estamos aqui na semana decisiva rumo ao objetivo que você traçou depois desses 5 anos de faculdade. Você quer essa aprovação de qualquer... Quer, não quer? Quer ou não quer? Não, de verdade, responde aí para mim. Sim ou não? De novo, quer ou não quer? Ótimo, então é exatamente a mesma coisa que a gente quer. Por isso, o professor Marcos Oliveira e eu aqui, professor Alessandro, estamos juntos justamente para entregar para você o que há de mais precioso no direito tributário, uma vez que súmulas dos nossos superiores tribunais sempre são cobrados de forma bastante intensa pelo exame da ordem. Essa é uma tendência, aliás, quero deixar bem claro, que não é de agora não, é uma tendência que existe já há alguns anos. E ora, pensando nessa parceria OAB-FGV, se vem súmula, eu diria com toda certeza. Se vem na tese da peça prática profissional, se vem nas questões dissertativas, não sei ao certo, eu diria mais e melhor. Que se o exame da ordem seguir exatamente à risca a tendência que sempre se mostrou a cada exame que se passou, então é porque vem na tese e vem em questão dissertativa também. Teve exame, para você ter uma ideia, que foram cobradas mais de 6 súmulas em matéria tributária. Pois é, ou seja, você vai dizer, mas como mais de 6 súmulas? Eu tenho uma peça, tenho 4 questões. Quer dizer que chega numa questão, pode cobrar mais de uma súmula? Exatamente. Foi o que já aconteceu. E por que será que esse exame seria diferente? Também não vejo razão para ser diferente. A gente precisa saber muito bem as súmulas. E aqui, o objetivo não é simplesmente apontar para uma ou para outra súmula. Até porque, vou te dar uma dica aqui de ouro, que eu espero mesmo que você já saiba. Mas se você não sabe, ainda é momento de conhecer. Você trabalha com o nosso mini vademecum tributário, não é? Pois é, você já olhou lá no final do mini vademecum e sabia que temos um índice temático de súmulas? Não, é sério? Como assim um índice temático de súmulas, professor? Você está querendo dizer o que com isso? Que você procura o tema e uma vez você encontrando esse tema dentro do índice, ele vai apontar para todas as súmulas pertinentes a um determinado assunto. Sério mesmo. Vai lá, confere, mini vademecum tributário. Seja ele o da 9ª edição, seja ele o da 10ª edição, você tem esse índice temático sim. Então aproveite, dele se valha mais aqui. Já que eu tô aqui, só eu e você, só nós dois. Bom, então o objetivo é indicar algumas súmulas que fazem parte, inclusive, das minhas principais apostas para serem cobradas nessa prova. Domingão tá aí e eu tenho certeza que algumas dessas súmulas aqui que eu vou falar, quiçá todas, serão cobradas de você e você vai arrepiar. Ou seja, eu não só vou indicar a súmula, e o meu objetivo não é ficar concentrado apenas nisso, mas eu quero explicar como que o STJ chegou a um determinado enunciado sumular, indicando os dispositivos e explicando o cabimento da súmula para um determinado cenário que, eventualmente, o exame da ordem certamente vai ter que desenhar para que sobre ele você trabalhe e desenvolva o seu raciocínio jurídico. Fechou? Tamo junto? Vamos nessa? Ah, pera aí. Você está muito acostumado, mal acostumado com material, né? Então, nesse evento aqui, tem material, claro, com toda certeza. Você acha que eu ia fazer diferente? Bem agora, o que praticamente às vésperas da prova, você não ia ter evento? Não ia ter material? Claro que tem. Tem o material sim, é só procurar na rota do aluno, especial para a rota, para o aluno do meu curso. Escuta, e eu vou, claro, utilizar desse material para você ter maior absorção possível dos assuntos que eu vou aqui trabalhar. E, claro, para você aproveitar, depois imprimir, enfim, e fazer uma revisão ali, faltando, quem sabe, 24 horas para a prova, algumas horas para a prova, quem sabe até alguns minutos antes de você entrar em sala de aula e conquistar a sua tão sonhada, mas batalhada aprovação acima de tudo. Beleza? Vamos para cima? Então tá bom. Material pode chegar aí, que tá todo mundo doido para saber das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, algumas da minha seleção
para você. Olha só, vamos que vamos então, descarrego de súmula. Vamos para cima, chegando aqui, primeira súmula, essa daqui eu vou te dizer uma coisa. Esse primeiro aviso que eu vou dar é de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça ainda não cobrada, mas isso vai acontecer agora. Pode marcar aí. Provavelmente eu já falei com você a respeito dessa súmula. Sim, súmula de número 622 do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero que você leia essa súmula junto comigo. Vai! Ó, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui com você. Você deve se recordar, na sua primeira fase, uma das questões objetivas mais discutidas e ponderaram se caberia recurso ou não. Muita gente recorreu e não foi anulada. Era justamente uma que versava sobre prescrição, sobre a partir de que momento contava-se o prazo prescricional. Ó, vou dizer uma coisa, aqui, tá, eu e você. Tem mais alguém aí? Aqui não, só eu e você mesmo? Então tá bom, chega mais. Escuta, ó, sobre prescrição. Se caiu na primeira fase, a chance desse tema ser reiterado na segunda fase é enorme. Você me entendeu? Enorme mesmo. Professor, mas aonde? Questão dissertativa? Eu aposto em questão dissertativa, mas naturalmente pode ser trabalhado como tese da peça prático-profissional. É prescrição. Um tema, um temaço que é muito trabalhado, por exemplo, em sede de embargos, em sede de exceção, em sede de mandado de segurança, um monte de coisa pode ser trabalhado com prescrição. Mas, reitero aqui, a minha aposta é para que essa súmula aí seja cobrada através de alguma das questões dissertativas. Ô professor, mas espera aí, tudo bem. Então a súmula ela justificaria, fundamentaria a minha resposta, acima de tudo, a súmula. Mas, para trabalhar bem com essa súmula, você também deve se valer da disposição do artigo 142 do CTN, um dispositivo esse que versa sobre lançamento, traz o conceito de lançamento, as suas características e, claro, se a gente vai falar de prescrição, teria que citar igualmente o dispositivo próprio. Para tanto, vem cá, você, o artigo 174 do CTN. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve, como você bem sabe, em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Vamos seguir aqui que o tempo urge. É o seguinte, estou aqui no cantinho e também estou aqui abaixo, estou aqui em todo quanto é canto, afinal de contas eu quero falar com você. Eu preciso que você entenda isso. Em definitivo, porque você vai usar essa súmula e pontuação completa. Eu não penso em outra coisa senão essa pontuação integral para você. Quero isso. Vai, por favor, nunca te pedi nada. O que eu estou te pedindo agora? Eu só estou te pedindo para você acertar essa questão na íntegra. Eu não quero um pontinho, 0,25, não, meio. Não, eu quero. Se é uma questão dissertativa, quero pontuação total. Eu quero 1,25 de você. Combinado? Não, vai. Combinado? Beleza. Então venha, eu vou continuar falando. Escuta. Para a gente trabalhar, naturalmente, a respeito de prescrição, eu preciso saber a partir de que momento se inicia essa contagem e diferenciá-la do Instituto da Decadência. E para isso, naturalmente, eu me recorro aqui ao roteiro, né, a linha do tempo da cobrança tributária. Uma vez que essa cobrança se inicia com o faturador, surge a obrigação e, através da onde? Através do lançamento é constituído o crédito tributário. Pois é, exatamente isso. Fato gerador, obrigação e então, através do lançamento, o crédito tributário é constituído. Uma pergunta para você. Esse primeiro prazo para lançar o tributo e formalizar o crédito tributário, ele tem quanto tempo, hein? Boa, ótimo. Como é que chama esse primeiro prazo? É excelente. Esse primeiro prazo para lançar, é um prazo de natureza decadencial.
Perfeito, professor. Então quer dizer que a partir da constituição do crédito tributário começa a contar a prescrição? Calma, essa ansiedade está batendo demais. Calma, porque uma vez constituído o crédito tributário, abre-se um prazo, normalmente, né, por regra, de 30 dias. 30 dias para quê? Ora, 30 dias para pagar esse tributo ou para apresentar defesa administrativa, para impugnar administrativamente essa cobrança. Eu quero deixar bem claro que neste momento, onde você está falando de 30 dias para pagar ou apresentar defesa, ao longo desse período ainda não iniciamos a contagem prescricional. Ora, mas professor, mas como não? Já não conto mais decadência, porque decadência parou de contar a partir do momento que o fisco lançou. Pois é, mas ainda não começamos a contar o prazo prescricional. Mas por que não? Porque existe uma diferença entre a constituição do crédito e a constituição definitiva do crédito tributário. Ué, mas e por quê? Você já vai entender. Primeiro, a gente tem que saber quando que o crédito tributário é constituído. E o crédito tributário é constituído pela notificação de lançamento, pela autuação que o contribuinte eventualmente venha a receber, ou mesmo o crédito tributário se torna constituído quando o contribuinte declara o tributo reconhecendo a sua dívida. Ok? Tá, essas palavrinhas que aparecem aqui acima, notificação, autuação, declaração, representam apenas que você não mais precisa se preocupar com a contagem decadencial. Mas a partir daqui, o teu radar liga para falar de prescrição. Mas a questão é, diante disso, quando começa a contar o prazo prescricional? Bom, vamos lá. Olha o artigo 174 do CTN, para o qual eu já chamei a atenção e reitero mais uma vez. Diz que o prazo de prescrição, que é de 5 anos, deve ser contado da onde? Da data da constituição definitiva do crédito tributário. Contado da data da constituição definitiva do crédito tributário. Então é esse o ponto que a gente tem que olhar, o crédito tributário. Porque uma vez constituído o crédito tributário, o contribuinte ele vai ter a oportunidade de pagar. E se ele pagou, está extinto, acabou, já era, não se fala mais nisso. Mas e se ele não concordar com essa cobrança? Se ele não pagar? Bom, se ele não pagar, aí entra uma outra circunstância. Se ele não pagar, pode ser que ele não tenha pago e sequer apresentado defesa administrativa. Pode ser que ele não tenha pago, não apresentado defesa administrativa, e aí o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao prazo que o contribuinte teria para pagar ou apresentar defesa, ou seja, no 31º dia da constituição do crédito. Mas é bem verdade que pode ser que o contribuinte tenha apresentado uma defesa administrativa, uma impugnação administrativa. O fato é que vai ter uma hora que vai sair um resultado dessa defesa administrativa, um resultado do qual já não caiba mais nenhum tipo de recurso. E se o contribuinte perder na esfera administrativa, abrirá lá adiante um novo prazo, que a gente chama de prazo para a realização do pagamento voluntário. Se, naturalmente, o contribuinte, diante disso, via, pô, já perdi na esfera administrativa, e pagar o tributo, estará extinto o crédito. Mas e se ele não pagar o tributo? Passa esses 30 dias, ele não paga o tributo. No dia seguinte, temos início a contagem prescricional. Professor, para resgatar por você, eu faço o que for necessário. Vamos lá. É o seguinte, crédito tributário, pagou? Pagou, beleza. Pagou, está extinto o crédito tributário, não se fala mais isso, tá? The end, um abraço. É que isso provavelmente não vai aparecer no exame da ordem, uma vez que a gente sabe muito bem que está extinto. Agora, pense o seguinte, se o contribuinte não pagar, bem, se o contribuinte não pagar e não apresentar defesa, e ele tem 30 dias para fazê-lo, o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao esgotamento desse prazo. Ou seja, o prazo prescricional terá início no 31º dia do lançamento. Correto? Perfeito. Agora, vamos lá, vamos pensar aqui, abaixo, na linha de baixo, e não quero te atrapalhar.
tá? O contribuinte apresenta a defesa tempestivamente. Ele tem 30 dias para pagar ou apresentar a defesa, ele apresenta defesa administrativa. Foi lá e vai e oferece uma impugnação administrativa. Só que aí ele discute e adivinha só, ele perde na esfera administrativa. Ele perde na esfera administrativa e na hora que ele perde na esfera administrativa, saindo essa decisão final, vai abrir para ele 30 dias para a realização do pagamento voluntário. Se assim ele o fizer, se ele paga voluntariamente, embora mediante a decisão administrativa que lhe foi desfavorável, pagou, está extinto o crédito tributário. Mas se passados esses 30 dias do pagamento voluntário, o contribuinte não o fizer, não realizar esse pagamento, então teremos início a contagem prescricional. Isso tudo que eu estou dizendo aqui para você, naturalmente, se dá por conta do entendimento resumido lá na súmula que eu apontei, a súmula de número 622. Ou seja, resgatando tudo isso que eu coloquei, ó, não tem erro. Quando começa a contar o prazo prescricional e você será questionado a esse respeito. Vamos lá. O prazo prescricional, ele pode se iniciar, são duas circunstâncias, tá? Mas em qualquer uma das duas circunstâncias, o prazo prescricional se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme estabelece o artigo 174. Quando que se dá essa constituição definitiva? Ou no 31º dia do lançamento, que já está aqui, ou, vamos avançar aqui, ou no 31º dia do lançamento, ou então no dia seguinte ao prazo do pagamento voluntário. Pergunta é, quando começa a contar? No 31º dia do lançamento. Quando o contribuinte teve a oportunidade de pagar e não o fez, e teve a oportunidade de apresentar uma defesa administrativa e também não o fez. E aí, então, você conta do 31º dia. Agora, e quando que eu vou contar o prazo prescricional? Do dia seguinte ao prazo do pagamento voluntário, que está aqui abaixo. Bom, eu só vou contar do dia seguinte ao prazo do pagamento voluntário quando esse pagamento voluntário não acontecer e, por outro lado, o contribuinte ele ofereceu uma impugnação administrativa, mas saiu uma decisão administrativa irreformável. Tá bem claro para você mesmo? Não tem segredo. Você vai usar a súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido certamente do artigo 174 do CTN e muito provavelmente também atraindo a disposição do artigo 142. Fechou? Tá bem claro? Anotou, né? Súmula 622. Pode colocar no bolso. Próxima. Vem! Próxima súmula, o que a gente tem pela frente? Vamos virar a página e eu vou entregar aqui para você um entendimento da súmula de número 625. Vai, olha só, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional, de novo, mas é o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito tributário de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. O que você achou? Estranho? Mas eu vou esclarecer. Vem cá, para você eu vou. E para isso, naturalmente, um dos dispositivos que nos devem acompanhar é o artigo 168, inciso 1 do CTN, a qual, inclusive, a súmula faz alusão. Direito de pleitear a restituição, como você, aliás, bem sabe, extingue-se com um decurso de 5 anos contados nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Até aqui tá tudo bem? Beleza? Mesmo? Tá. Agora presta atenção, porque eu preciso lembrar um pouquinho, né, do roteiro, da nossa linha do tempo. Vamos lá. É o seguinte. Bom, o tributo nasceu com o faturador, surgiu a obrigação, e então o lançamento foi realizado para a constituição do crédito tributário. Uma vez constituído o crédito tributário, lembra o que acontece? Abre-se quanto tempo? 30 dias para o contribuinte fazer o quê?
para realizar o pagamento ou oferecer uma impugnação administrativa, caso ele discorde dessa cobrança. Porém, aqui, vamos imaginar que o contribuinte ele não oferece impugnação administrativa. Por quê? Porque ele acredita que o pagamento deva acontecer. Eita, professor, mas se ele faz o pagamento, não está extinto o crédito tributário? Está, mas suponha que ele paga, extingue o crédito tributário e então descobre que esse pagamento foi um pagamento indevido. Ele faz um pagamento que não precisava acontecer, ele faz um pagamento num montante maior do que o devido e, naturalmente, diante desse caso, cabe restituição. Se cabe restituição, eu pergunto para você, tem prazo para entrar com pedido de restituição, sim ou não? Olha o artigo 168. Claro que tem. Tenho 5 anos para fazer o pedido de devolução desses valores. É devolução essa que pode acontecer judicialmente, né, através de uma ação de repetição do indébito, ou eu posso fazer isso mediante compensação. Tudo bem? Até aqui tem segredo? Não tem. Não tem, eu sei que você está sabendo qual que é esse caminho. Até aqui fechou, né? Agora, olha lá, súmula 625, lê de novo comigo. O pedido administrativo da compensação ou mesmo da restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição do indébito. Ele está falando o seguinte, escuta, olha, o contribuinte ele tem direito a pedir administrativamente a devolução desses valores, mas que o pedido administrativo dessa devolução, ele não será capaz de interromper o prazo para o contribuinte ingressar com a ação de repetição do indébito. Você entendeu? Dá para me explicar melhor, professor? Claro. Vem cá. Vamos lá. Avançando, portanto, seguinte, a gente está falando de interromper o prazo de 5 anos, que é um prazo de natureza prescricional, certo? E o seu cliente não está nada feliz sabendo que o pagamento foi indevido. Pois é, então cabe a você orientá-lo de forma adequada, com base, acima de tudo, na súmula de número 625. Para isso, vamos pensar, o contribuinte não fez o pagamento indevido? Fez. O artigo 168 do CTN, o inciso 1, diz que a partir do pagamento indevido, que corresponde à extinção do crédito, o contribuinte tem quanto tempo para entrar com a ação correspondente? Para entrar com a ação de repetição do indébito. Quanto tempo? 5 anos. Então é isso. Da data do pagamento indevido, 5 anos para entrar com a ação de repetição do indébito. Tem que correr? Pô, claro que tem que correr. E imagine que o contribuinte, ele tem todo esse prazo, passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3 anos e depois de ter transcorrido 3 anos, esse contribuinte resolveu fazer um pedido administrativo de restituição. É mesmo? É um pedido administrativo de restituição. Passou 3 anos, ele fez um pedido administrativo de restituição. A minha pergunta é, até o fisco retornar a esse pedido, pode levar um tempo, não pode? A pergunta é, se esse pedido administrativo de restituição, ele é capaz de interromper esse prazo de 5 anos que estava correndo. E aí? Bom, a pergunta é interessante e nesse cenário, a gente tem que saber, escuta, o que é capaz de interromper o prazo prescricional? De acordo com o mesmo artigo 174 do CTN, o prazo prescricional se interrompe diante de algumas situações aqui e nenhuma delas repercute o pedido de restituição. Ou seja, o pedido de restituição não é causa, de jeito nenhum, você pode ver aqui, o pedido de restituição não é causa de interrupção do prazo prescricional. O que significa dizer que o contribuinte pode fazer esse pedido administrativo de restituição, mas ele tem que ficar ao mesmo tempo de olho na contagem prescricional para entrar com a ação de repetição do indébito, sob pena de prescrever para ele o direito de cobrar a devolução judicialmente desses valores. Ok? Tá bem claro mesmo? Vamos avançar? Vem! Ah, claro que tem mais aqui para você. E agora, eu trago mais uma súmula muito interessante. Já não é uma súmula tão recente assim, mas é uma súmula com a qual você tem que tomar bastante cuidado. Súmula de número 553
Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação da sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação, se deferida a intervenção. Eu estou especialmente preocupado com a primeira parte, que diz que nessa discussão sobre a incidência do empréstimo compulsório acerca da energia elétrica, cumpre a Justiça Estadual julgar a demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. E você vai entender isso com base no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, somado, claro, ao inciso 2 do artigo 148, também da Constituição. Para isso ficar claro, vamos virar a página. Pense o seguinte, olha lá, lembrando do empréstimo compulsório, o artigo 148 revela as hipóteses em que ele pode ser instituído. Entre essas hipóteses, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, certo? Sendo, inclusive, bom lembrar que a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Até aqui, nenhuma novidade. Imagina que num passado, e de fato num passado, eu diria, distante já, né? Que a gente tem o CTN também fazendo menção às mesmas condições sobre o prazo do empréstimo compulsório. Imagine que antes da nossa Constituição Federal de 1988, um empréstimo compulsório sobre a energia elétrica ele foi instituído. É mesmo? Sim, porque havia necessidade de se expandir o setor elétrico e não tinha recursos para isso. O governo, então, não teve dúvida em instituir um empréstimo compulsório que ficou especialmente marcado com a cobrança desses valores através de uma espécie de um adicional que você pagava e que era cobrado através da conta de luz. Acontece que quando você pagava essa conta de luz, esses valores eram direcionados justamente a quem? A Eletrobras, a empresa responsável, portanto, por captar todos esses recursos. Bacana? Beleza? Ótimo. Vamos seguir. Avançando aqui, mais uma tela, eu quero lembrar que, com o tempo, passou a existir divergências nos valores e na forma de restituição de tudo aquilo que foi cobrado em décadas passadas. O fato é que se perguntava o seguinte: bom, contra quem eu deveria ingressar em juízo para pedir a devolução desses valores? Se eu ingressasse apenas em face da União, e isso era possível, então eu teria que trabalhar na Justiça Federal. Se eu ingressasse em face da União e em face da Eletrobras, também Justiça Federal. Tanto no primeiro caso, como nesse último caso, Justiça Federal. E por uma razão bastante simples. A Constituição Federal, conforme eu já indiquei, no artigo 109, informa que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, réis, assistente ou oponente. Então, tem a União na jogada, Justiça Federal. A minha pergunta é, e avançando um pouquinho mais, já antevendo um possível desdobramento de questão dissertativa para você. Escuta, e se falarem para você sobre a figura da Eletrobras? E aí, se eu ingressasse apenas em face da Eletrobras, isso era possível para pedir a devolução desses valores? Bom, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu pergunto para você, a Eletrobras levaria, se eu ingressasse apenas em face da Eletrobras, a Eletrobras levaria essa discussão para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual? Bom, para isso, você tem que saber qual é a formação jurídica da Eletrobras. Porque se ela for uma empresa pública federal, o artigo 109 diz, então isso é coisa da Justiça Federal. Mas se ela for uma sociedade de economia mista, ainda que com poder acionário da União, vai para a Justiça Federal? Não, vai para a Justiça Estadual. É isso. O segredo é esse. Porque a Eletrobras, eu quero que você grave, ela não é uma empresa pública federal, e sim uma sociedade de economia mista de poder acionário federal.
O STF já se manifestou pelo menos por 2 vezes ao informar que, escuta, olha só que interessante, súmula 556 é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte a sociedade de economia mista e súmula 517, as sociedades de economia mista só terão foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Então veja que você entra na Justiça para discutir a devolução de um empréstimo compulsório, que é um tributo federal, mas como você demandou apenas em face da Eletrobras, a Justiça Federal não é a competente para o julgamento, e sim a Justiça Estadual. Fechou? Viu? Não é mole. Mas, já que a gente está entregando ouro aqui para aquilo que pode ser complicado para você na prova, mas eu estou aqui justamente para facilitar, resta uma última súmula que eu quero muito falar com você. Presta atenção? Vem cá. Bem, para a gente arrematar de uma vez por todas, bora! Olha aí! Sim, o ICMS. E aí você sabe que o ICMS ele corresponde a um tributo indireto, não é? E quando se trata de tributos indiretos, você deve lembrar o seguinte: o ICMS, portanto, ele vai comportar a figura de 2 tipos de contribuintes. Você lembra disso? Chamado contribuinte de direito e contribuinte de fato? Lembro sim. Lembro disso, professor. Tá, se o ICMS ele tem contribuinte de direito e contribuinte de fato, eu pergunto, e na hipótese de ele ser pago indevidamente? Se o ICMS for pago indevidamente, quem que vai pedir o dinheiro de volta? Por regra, é o chamado contribuinte de direito, que corresponde naturalmente ao comerciante. É o comerciante que tem legitimidade para pedir o dinheiro de volta. Só que o comerciante, para pedir o dinheiro de volta, e não o consumidor final, portanto, o comerciante ele vai ter que observar aquele comando do artigo 166 do CTN, lembra? E o artigo 166 não quer chegar aqui, mas agora ele vai chegar. Pode chegar aqui. Ora, todo mundo já está sabendo de você. Pois é, artigo 166 do CTN. O 166 ele revela 2 aspectos, um de 2 aspectos que precisa ser confirmado, que precisa ser comprovado pelo comerciante, pelo contribuinte de direito. Que aspectos são esses? Pode aparecer. Não, como assim? Todo mundo já te viu? Tá, venha, pode vir. Os 2 aspectos, inclusive indicados tanto no artigo 166 como na súmula 546 do Supremo Tribunal Federal. O comerciante vai ter que provar que não repassou esse tributo para o consumidor final para ter direito à devolução, ou, se repassou, possuir uma autorização expressa do consumidor final. Certo? Legal? Excelente. Isso tudo que eu falei é regra. Agora, presta atenção no que vem por aí. Eu deixei bem claro para você que quem pode pedir o dinheiro de volta, na hipótese do ICMS, na hipótese de tributos indiretos, é o contribuinte de direito, não o contribuinte de fato, correto? Perfeito. Mas pense numa situação que envolve energia elétrica. Pense numa situação que vai envolver energia elétrica e mais um cenário bastante específico. Um cenário onde você tem o que a gente chama de contrato de demanda de potência. Oi? Peraí, professor, como assim? Contrato de demanda de potência. Quando o consumidor, não sou eu ou você como pessoa física, mas quem compra a demanda de potência é a própria indústria. A própria indústria entra em contato com a concessionária de energia elétrica e diz, estou precisando comprar energia elétrica, eu preciso que você me disponibilize não sei quantos quilowatts de energia elétrica. Eles vão fazer um plano. Então, vamos imaginar que o plano contratado junto à concessionária é de 1.000 quilowatts por mês. Assegurado 1.000 quilowatts mês. Está assegurado. Na hora que essa indústria precisar, especialmente no final do ano, quando aumenta a produção por conta das festas do final do ano, naturalmente, é muito provável que a indústria precise usar a totalidade do seu plano. Como se fosse um plano de celular. Você usa a totalidade do seu plano? Estou para apostar que talvez não.
mas você paga pela totalidade do seu plano. A questão é, e se você usa só uma parte, apenas 70% do que teu plano oferece? O ICMS que incide sobre a comunicação, como nesse caso, o ICMS que incide sobre o contrato de demanda de potência, sobre a energia elétrica, ele deve recair sobre o valor contratado ou o valor efetivamente utilizado. E aí, olha só, presta atenção nessa súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Então, o ICMS não vai incidir sobre o valor apenas e meramente contratado, mas sim sobre o valor utilizado. E aí vem a pergunta: ora, mas se o fisco estava cobrando o ICMS sobre o valor do contrato e não sobre o valor utilizado, quem que vai pedir esse dinheiro de volta? E agora, quem que vai pedir o dinheiro de volta? Nesse caso, presta atenção que eu vou me valer de uma lei, a Lei de Concessão de Serviços Públicos. A Lei 8.987 de 1995, que ela traz uma regra bastante interessante no seu 9º dispositivo. Olha só, diz assim, artigo 9º, né? A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Correto? Exatamente o que está indicado. Chega no parágrafo 3º e diz assim, ressalvados os impostos sobre a renda, e aí a gente pensa só no imposto de renda, ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Por que isso tudo é extremamente relevante? Porque você percebe o seguinte, que a concessionária de energia elétrica, ela, mesmo que ela seja obrigada a devolver os valores, ela pode equilibrar a sua condição simplesmente alterando a tarifa, salvo se fosse questão relacionada ao imposto de renda. Não é imposto de renda, é ICMS. Então, não é a concessionária de energia elétrica que naturalmente vai pedir o dinheiro de volta aqui. Embora ela seja concessionária, ela que vende a energia, ela vende a mercadoria, ela é quem a gente chama de contribuinte de direito, porque ela está vendendo a mercadoria, ela é o comerciante da energia elétrica. Nessa hipótese, quem pode pedir o dinheiro de volta, e exclusivamente nessa hipótese, segundo a nossa jurisprudência, é o contribuinte de fato. Nesse caso, o contribuinte de fato sendo personalizado na figura dessa indústria que se mostrou como consumidora dessa energia que ela contratou junto à concessionária. Tá bem claro mesmo? Cuidado com isso, tá? Súmula de número 391 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente interessante, uma súmula nada fácil, mas que pode muito bem cair na sua prova e eu vou ficar felizão demais de vendo você acertar e conseguir a pontuação completa a esse respeito. Bacana? Joia? Continue aí, porque a gente tem muito mais pela frente. A gente se vê até a próxima.